E aí, pessoal, tudo massa, tudo certo? Pessoal, vejam bem. Como vocês já sabem, o nosso intensivo, ele é modulado. Nós dividimos todo o nosso conteúdo em 6 módulos. O primeiro módulo a gente já trabalhou. A gente já falou sobre toda a parte de antiga e medieval. O nosso segundo módulo, que a gente começa hoje, ele vai falar sobre o Brasil colonial. E aí a gente vai dividir o Brasil colonial em 2 partes. A primeira parte, a gente fala sobre o sistema colonial, sobre a implantação do sistema colonial no Brasil. E a segunda parte, que será a nossa próxima aula, falará sobre a crise do sistema colonial, culminando, obviamente, com a proclamação da nossa independência. Beleza? Então vamos falar sobre o sistema colonial brasileiro? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. Quando Portugal decidiu colonizar o Brasil, entendam que a intenção de Portugal era lucrar com o nosso país. Ou seja, o Brasil sendo uma colônia de Portugal, o Brasil teria que produzir algum tipo de produto que no mercado europeu fosse valioso, para que os portugueses, obviamente, pudessem lucrar vendendo este produto. E o produto escolhido por Portugal para produzir aqui no Brasil foi o açúcar. E pessoal, coloquem no caderno, por gentileza, que o açúcar aqui no Brasil, obviamente, o açúcar produzido aqui no Brasil no período colonial, esse açúcar ele foi produzido em plantation. E uma produção em plantation, ela tem algumas características peculiares. E aí, deixa eu dar uma dica para vocês. Deixa eu dar uma dica. Eu confesso que é um pouquinho brega, tá, pessoal? Eu já adianto. Em sala de aula, inclusive, eu fico até um pouquinho envergonhado. Mas é uma breguice que ajuda. E a minha intenção aqui é apenas essa. Ajudar você a ser aprovado no vestibular que você desejar. Então, quando a gente falar em plantation, apareceu na tua prova plantation, pensa o seguinte: plantation, açúcar. O açúcar é doce feito mel. A dica é essa. Falou em plantation, o plantation é doce feito mel. E por quê? Porque esse M, coloque no caderno, é de monocultura. O E é de exportação. Mas, pessoal, percebam que esse mel tem 2 E's, porque é um E de exportação e um outro E de escravidão. E o L significa latifúndio. Então, falou em plantation, plantation é doce feito mel. Ou seja, o plantation nada mais é do que um latifúndio monocultor, utilizador de mão de obra escrava, e o produto produzido por esses escravos atende ao mercado externo. No caso do Brasil, o nosso açúcar atendia ao mercado consumidor europeu. Mas aí vejam,
Todo latifúndio que se dedica à produção açucareira, todo latifúndio produtor de açúcar, a gente chama de engenho. E aqui no Brasil, no período colonial, existiam 3 tipos de engenho. O primeiro tipo, coloquem no caderno, a gente chama de engenho real. E o engenho real era todo engenho, ou seja, era todo latifúndio produtor de açúcar, que possuía uma moenda. Pessoal, a moenda é uma máquina, e essa máquina ela serve para amassar a cana-de-açúcar. Quando a cana-de-açúcar ela é amassada, se produz, com esse amasso da cana, se produz o caldo. Então, o engenho real, ele tinha uma moenda hidráulica, ou seja, a moenda, essa máquina que amassava a cana para produzir o caldo, a moenda no engenho real, ela girava com a força da água. E aí percebam nessa imagem, isso é uma moenda hidráulica. Percebem? Existem roldanas e essas roldanas elas giram a partir da força da água. Então, todo engenho hidráulico a gente chama de engenho real. O segundo tipo de engenho a gente chama de engenho trapiche. Engenho trapiche ou banguê é a mesma coisa. E o engenho trapiche era todo engenho que possuía uma moenda. Pessoal, o que é uma moenda mesmo? A máquina que amassa a cana-de-açúcar para produzir o caldo. Ótimo. Então, o engenho trapiche era todo engenho que possuía uma moenda manual. O que faz com que a moenda gire não é a força da água. Na moenda trapiche, o que faz a moenda girar é a força dos escravos ou a força dos animais. O terceiro tipo de engenho a gente chama de engenhoca. Engenhoca ou molinete. E pessoal, a engenhoca, o molinete, era todo o engenho que se dedicava à produção de derivados do açúcar. Para ser mais específico, a engenhoca era todo o engenho que produzia cachaça, produzia aguardente, cana e produzia rapadura. Todo engenho que se dedicava à produção de derivados do açúcar, todo engenho que se dedicava à produção de cachaça, de aguardente, de cana, todo engenho que se dedicava à produção de rapadura, a gente chamava na época de engenhoca. Mas aí deixa eu falar uma coisa para vocês. No período colonial, tanto a cachaça quanto a rapadura serviam para o mercado externo. Tanto a cachaça quanto a rapadura eram produzidos aqui no Brasil para exportação. Pessoal, os portugueses, para ser bem específico, coloca no caderno, os portugueses, eles compravam a nossa cachaça e a nossa rapadura para fazer lá na África escambo de escravos. Ou seja, os portugueses vinham até o Brasil, compravam a cachaça, compravam a rapadura, levavam a cachaça e a rapadura para a África
E lá na África, para ser ainda mais específico, em um reino chamado de Reino do Congo, lá no Reino do Congo, os portugueses trocavam a cachaça e a rapadura por escravos. Pessoal, é legal que vocês saibam disso, anotem no caderno. Isso já apareceu várias vezes em provas de vestibular. A escravidão já existia na África antes da chegada dos portugueses. Entendam que na época, a África, diferentemente do que muita gente pensa, a África na época, ela era dividida em vários reinos. E esses reinos, muitas vezes, se confrontavam. E lá na África, prisioneiro de guerra se tornava escravo. Então, os portugueses vinham até o Brasil, pegavam a cachaça, pegavam a rapadura, levavam para a África, principalmente para o Reino do Congo, hoje Angola. E lá no Reino do Congo, os portugueses, eles trocavam a cachaça e a rapadura por escravos. Entendido isso, pessoal? Então, da mesma forma que o açúcar, a cachaça e a rapadura serviam para o mercado externo. No caso da cachaça e da rapadura, os portugueses usavam esses produtos para fazer escambo, troca de escravos. Entendido isso? Tudo massa? Tudo certo? Tudo fácil? Então, simbora. Pessoal, vejam bem. A sociedade açucareira, essa sociedade que vivia em função dos engenhos, ela era uma sociedade patriarcal. E, pessoal, uma sociedade patriarcal é uma sociedade machista. Ou seja, dentro do engenho, as mulheres, elas estavam completamente submissas aos seus maridos. A Sinhar, a esposa do senhor de engenho, ela só cuidava dos afazeres domésticos. Ela só educava os filhos. Ela não se metia em nenhum assunto de ordem política, de ordem econômica. A mulher, no período colonial brasileiro, a mulher, ela existia apenas para servir ao homem. Isso é o que a gente chama de sociedade patriarcal. E aí, pessoal, se vocês pararem para refletir, vocês vão perceber que até hoje esse patriarcalismo existe. Não à toa, o nosso país, ele tem altos índices de feminicídio. Porque ainda hoje, infelizmente, para muitos, a mulher é propriedade do homem. E, pessoal, já está na hora da gente se reeducar. Está mais do que na hora de nós entendermos que a mulher, ela não tem que estar submissa a ninguém. A mulher, ela tem que gozar de toda a liberdade do mundo para que ela possa ser feliz da forma que ela achar que deve ser feliz. Beleza? Mas, enfim, a sociedade açucareira, ela era patriarcal. Ou seja, a mulher, ela era completamente submissa ao senhor de engenho. Mas essa sociedade açucareira, essa sociedade que vivia em função dos engenhos, essa sociedade, ela era bipolar. Pessoal, sociedade bipolar, porque de um lado, ocupando o topo da pirâmide social, estava o senhor de engenho, estava o homem branco, estava o colono português, e do outro lado, compondo a base da pirâmide social, como vocês podem observar na imagem, estavam os trabalhadores. Mas, pessoal, vocês precisam saber, vocês precisam entender que dentro de um engenho,
existiam dois tipos de trabalhadores. A maior parte dos trabalhadores eram predominantemente escravos. Ou seja, a maior parte dos trabalhadores não recebiam salário e eram de propriedade do senhor de engenho. Os senhores de engenho, eles compravam escravos. Escravos esses que eram vendidos por comerciantes portugueses. Então, dentro de um engenho, a maior parte dos trabalhadores era formada por escravos. Esses escravos normalmente eram escravos africanos, eram negros. Mas eu preciso que vocês entendam que dentro dos engenhos também existiam trabalhadores livres, trabalhadores assalariados, trabalhadores que recebiam em troca do seu trabalho. E normalmente esses trabalhadores livres, eles eram degredados de Portugal. Pessoas que cometeram algum tipo de delito lá em Portugal, cometeu algum tipo de crime lá em Portugal, e o castigo foi o exílio, a punição foi o exílio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, esses degredados, eles vão trabalhar para os senhores de engenho. E dentre esses empregados livres, a gente pode destacar, por exemplo, os feitores, os capitães do mato, os caixeiros, os mestres de açúcar. Enfim, dentro de um engenho existiam escravos, mas também existiam trabalhadores livres. A única coisa que eu quero que vocês anotem é que na ausência de trabalhador livre, para desempenhar alguma função, essa função seria exercida por um escravo. Então, por exemplo, existiam feitores que eram escravos. Existiam mestres de açúcar que eram escravos. Porque na ausência de trabalhador livre, os senhores de engenho se utilizavam de escravos. Então, os escravos eles podiam ocupar qualquer cargo que normalmente é desempenhado, na época, por pessoas livres, por trabalhadores assalariados. Beleza? Então, se aparecer na tua prova que alguns feitores eram escravos, que alguns mestres de açúcar eram escravos, que alguns caixeiros eram escravos, está verdadeiro. Porque, volto a dizer, na ausência de homem livre, quem exerce o cargo é o próprio escravo. Mas, pessoal, entendam. Ser escravo, volto a dizer, é ser propriedade. Os senhores de engenho, eles compravam os escravos. Então, para os senhores de engenho, os escravos, eles não eram seres humanos. Para os senhores de engenho, os escravos eram seus objetos. É o que a gente, inclusive, chama de coisificação do ser humano. O ser humano deixa de ser visto como homem e passa a ser visto como um objeto, como uma coisa. E é claro que, normalmente, os escravos, sendo vistos como objetos, é óbvio que, normalmente, os escravos eles eram maltratados dentro dos engenhos. Inclusive, existe um historiador chamado de Francisco de Assis, que coloca no livro dele algo que eu acho muito interessante. Quem quiser anota, porque fica como dica de prova. Dentro de um engenho, a vida de um escravo se resumia a 3 P's. A letra P mesmo, tá? P de pato. A vida de um escravo em um engenho, para o Francisco de Assis, se resumia a 3 P's. Um P de pano. O escravo dentro de um engenho, ele recebia uma roupa essa feita de algodão. O segundo P, o P de pão,
Ou seja, o escravo recebia comida. Normalmente essa comida ou era resto de alimento do senhor de engenho, ou era uma comida à base de mandioca. Então, quem quiser coloca no caderno que a mandioca era utilizada na alimentação dos escravos, quando não, o resto da comida dos senhores de engenho. E o terceiro P, repetindo, o primeiro P, P de pano. O segundo P, P de pão. E o terceiro P, P de pau. Ou seja, por qualquer motivo que fosse, os escravos eles eram castigados. E esses castigos normalmente eram castigos físicos. Os escravos eles eram espancados. Os escravos eles apanhavam dentro dos engenhos. Então, sendo humilhados, sendo espancados, sendo tratados como coisas, é claro que os escravos eles vão lutar pela sua liberdade. Os escravos, coloquem no caderno, o tempo todo, eles vão resistir. Ou seja, eles vão lutar contra a escravidão. O maior desejo de um escravo era se tornar um homem livre. E, pessoal, a forma mais comum de resistência à escravidão era a fuga. Sempre que os escravos podiam, sempre que eles tinham oportunidade, os escravos eles fugiam dos engenhos. E fugindo dos engenhos, os escravos eles iam para o interior do Brasil. Normalmente eles iam para áreas de difícil acesso, como o alto de montanhas. E nessas áreas de difícil acesso, esses escravos que fugiam dos engenhos, eles criavam comunidades essas chamadas de comunidades quilombolas. Então, o quilombo, coloquem no caderno, é o maior símbolo de resistência à escravidão. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Mas aí prestem atenção. Para que os senhores de engenho pudessem se instalar no Brasil, lembrando que os senhores de engenho eles eram portugueses que se deslocaram para o Brasil e aqui se tornaram senhores de engenho. Para que os senhores de engenho pudessem construir os seus engenhos, esses nobres da terra, como alguns historiadores chamam, a elite brasileira, a nossa elite ruralista na época, ela pediu empréstimo à Holanda. A Holanda emprestou dinheiro para que os portugueses investissem no Brasil, construindo engenhos. E em troca desse empréstimo, a Holanda exigiu de Portugal algumas coisas. Coloquem no caderno, por favor. Exigências da Holanda. Primeira exigência: o pagamento de juros da dívida. Os portugueses teriam que pagar não só a dívida, mas os juros dessa dívida. Segunda exigência dos holandeses: o monopólio. Monopólio é exclusividade, lembrem disso. O monopólio sobre o transporte do açúcar brasileiro. Então, os senhores de engenho produziam o açúcar e quem levava esse açúcar para a Europa eram os holandeses. Os holandeses, assim, cobravam pelo frete. Taxa de transporte. Terceira exigência da Holanda: monopólio sobre o refino do açúcar. Pessoal, o refino consiste em você branquear o açúcar
e deixar esse açúcar fininho. Então, o refinamento é o branqueamento do açúcar e a partilha do açúcar em pequenos grãos. Então, coloquem no caderno, por favor, que o açúcar produzido aqui no Brasil, o açúcar que os holandeses levavam para a Europa, o açúcar brasileiro, ele era um açúcar mascavo. Ou seja, era um açúcar escuro e um açúcar grosso. Então, os holandeses levavam o açúcar para a Europa e lá na Europa, lá em Amsterdã, os holandeses refinavam o nosso açúcar. Deixavam esse açúcar fininho e branquinho. Beleza? Então, o refino é isso, é o branqueamento do açúcar juntamente com a partilha do açúcar em pequenos grãos. Mas os holandeses fizeram ainda uma quarta exigência: monopólio sobre a comercialização do açúcar brasileiro na Europa. Ou seja, quem vendia o açúcar brasileiro na Europa eram os holandeses. E aí, pessoal, depois que os holandeses vendiam o nosso açúcar, vinha a partilha dos lucros. E na hora de partilhar os lucros, os holandeses cobrando os juros da dívida, os holandeses cobrando a taxa de frete, os holandeses cobrando a taxa de refino, os holandeses cobrando a taxa de comércio. Os holandeses, eles ficavam com 70% dos lucros do açúcar brasileiro. Então vejam que coisa interessante, né? Até o século XVII, quem mais lucrou, quem mais enriqueceu com o açúcar brasileiro não foi Portugal, muito menos o Brasil. Quem mais enriqueceu com o açúcar brasileiro até o século XVII foi a Holanda. Porque a Holanda, na hora de partilhar os lucros do açúcar, a Holanda cobrava a taxa de frete, a taxa de refino, cobrava os juros da dívida e cobrava a taxa de comercialização. Então, os holandeses ficavam com 70% dos lucros do açúcar. Portugal, sendo a nossa metrópole, ficava com 25%. E os brasileiros, os senhores de engenho, ficavam com 5% dos lucros do açúcar. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Mas aí vejam, no ano de 1578, portanto vejam, na segunda metade do século XVI, morreu lá no Marrocos, morreu lá na África, lutando contra os muçulmanos, o rei de Portugal da época, chamado esse rei de Dom Sebastião. Em 1578, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, ele morreu lutando contra os muçulmanos lá no Marrocos, lá na África. Sendo que aí tem um detalhe. Dom Sebastião, ele morreu com apenas 24 anos de idade e ele morreu sem deixar um herdeiro. Dom Sebastião, ele morre, mas ele não deixa um sucessor. E, consequentemente, o trono de Portugal fica vago. Isso é o que a gente chama de vacância do trono. É quando o trono não está sendo ocupado por ninguém. Dom Sebastião, o rei de Portugal, morre muito jovem, com apenas 24 anos de idade, lá na África, lutando contra os muçulmanos, e ele morre sem deixar um herdeiro. É aí que Filipe II, que na época era o rei da Espanha, Filipe II, ao saber que Portugal estava sem rei, Filipe II declara guerra a Portugal. E em 1580, Filipe II, o rei da Espanha, conquista Portugal. O reino de Portugal
foi, portanto, incorporado ao território espanhol. Pessoal, esse período no qual Portugal pertenceu à Espanha, a gente chama esse período de União Ibérica. E a União Ibérica, ela vai durar 60 anos. Portugal vai pertencer à Espanha por 60 anos, de 1580 a 1640. Mas preste atenção, se a Espanha conquista Portugal, é a União Ibérica. Consequentemente, o Brasil vai se tornar uma colônia da Espanha. Então vejam que interessante. Se aparecer numa prova de vestibular ou numa prova de concurso público qualquer, um item dizendo que o Brasil já foi uma colônia espanhola, isso está verdadeiro, por 60 anos, durante a União Ibérica. Inclusive, o Brasil naquele momento será chamado de Brasil Filipino. O Brasil, durante a União Ibérica, se torna uma colônia da Espanha e naquele momento o Brasil será chamado de Brasil Filipino, em homenagem a Filipe II, que era o rei da Espanha. Sendo que aí tem um detalhe. Prestem atenção. Filipe II, ele era um fanático católico. Filipe II, durante o governo dele lá na Espanha, Filipe II, ele perseguiu milhares e milhares e milhares de protestantes. Inclusive, Filipe II foi casado com uma rainha inglesa chamada de Maria I, a Maria Tudor. E ele convenceu a rainha da Inglaterra, que era protestante, que era anglicana, ele convenceu essa rainha a se tornar católica. Maria I, a pedido do marido, a pedido de Filipe II, Maria I se converte ao catolicismo. E Filipe II, manipulando a sua esposa, ele vai perseguir protestantes não só na Espanha, mas também na Inglaterra. Não à toa, essa rainha chamada de Maria I, ela é conhecida lá na Inglaterra pelo pseudônimo de Bloody Mary, a Maria Sangrenta, porque ela matou, a pedido do marido, milhares de protestantes. Então Filipe II, sendo um fanático católico, ele não tolerava os protestantes, da mesma forma que ele não tolerava os judeus. Da mesma forma que ele perseguia os protestantes, ele também perseguia os judeus. Sendo que aí é que está. Coloquem no caderno que no século XVI, a Espanha, ela era católica, mas a Holanda era protestante. No século XVI, quando explodiu a reforma protestante, a Holanda, ela se converteu ao calvinismo. A Holanda era um país protestante. Então, Filipe II, um fanático católico, totalmente intolerante com relação aos protestantes, a Holanda protestante, mas ao mesmo tempo lembrem que a Holanda mantinha contato com o Brasil. A Holanda transportava o nosso açúcar, refinava o nosso açúcar, vendia o nosso açúcar. Foi aí que Filipe II, coloquem no caderno, ele decretou em 1581, Filipe II, ele decretou um embargo econômico à Holanda. Embargo econômico significa bloqueio econômico. Traduzindo, a Holanda estava proibida de comercializar com qualquer que fosse o território espanhol. Dentre eles, obviamente, o Brasil. Mas, pessoal, lembrem que a Holanda emprestou dinheiro a Portugal. A Holanda emprestou dinheiro para os senhores de engenho. E, obviamente, a Holanda ela não vai abrir mão dessa grana.
Aliás, pessoal, a Holanda não vai abrir mão de nada. Até porque, entendam, o comércio açucareiro gerava de lucros 20 milhões de libras esterlinas anuais. A Holanda ficava com 70% dos lucros. Então, 70% de 20 milhões de libras, isso dá aproximadamente 14 milhões. Eram 14 milhões de libras esterlinas que a Holanda lucrava anualmente vendendo nosso açúcar. Então é óbvio que os holandeses, eles não vão se submeter, eles não vão ficar reféns desse bloqueio econômico. É óbvio que os holandeses, eles vão reagir a esse bloqueio. Para que vocês entendam melhor, coloquem no caderno. Em 1621, os holandeses, eles criaram uma companhia de comércio, chamada essa companhia de comércio de WIC, que é uma sigla, né, pessoal? WIC significa Companhia das Índias Ocidentais. Em 1621, os holandeses, não aceitando, não concordando, não se submetendo ao bloqueio econômico decretado pelo Filipe II, os holandeses, eles criam uma companhia de comércio chamada de WIC, a Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais, ela foi criada com um único objetivo. E o objetivo da WIC era invadir o Brasil. Os holandeses estavam dispostos a tomar o Brasil da Espanha. Porque tomando o Brasil da Espanha, os holandeses voltariam a vender o nosso açúcar. E aí a WIC, querendo tomar o Brasil da Espanha, coloquem no caderno, a WIC invadiu o nosso país por 2 vezes. A primeira vez, a primeira invasão, aconteceu no ano de 1624. Naquele ano, os holandeses invadiram a Bahia. Para ser mais específico, os holandeses invadiram Salvador. E, pessoal, isso tem uma explicação. Primeiro, Salvador era a capital do Brasil. Segundo motivo, a localização geográfica da Bahia, ela é estratégica. Vejam que a Bahia, percebam, se vocês pegarem o mapa do Brasil, vocês vão ver que a Bahia é ponto médio do nosso litoral. Então, se os holandeses conseguissem se instalar na Bahia, seria mais fácil para os holandeses atacarem tanto o norte quanto o sul do Brasil. Mas o fato é que os baianos, coloquem no caderno, por favor, os baianos conseguiram expulsar os holandeses da Bahia. Os holandeses invadem a Bahia, invadem Salvador em 1624. Em 1625, os holandeses, eles saem da Bahia, eles saem de Salvador. Eles foram expulsos da Bahia. 5 anos depois, portanto em 1630, enquanto vocês copiam, vou repetir, em 1624, os holandeses invadiram a Bahia. Em 1625, um ano depois, os holandeses foram expulsos da Bahia. E em 1630, a WIC invadiu Pernambuco, que na época era o maior centro produtor de açúcar. Na época, a capitania de Pernambuco era a capitania mais rica do nosso país. E como os holandeses queriam voltar a vender o açúcar brasileiro,
e o maior centro produtor de açúcar era Pernambuco. Em 1630, os holandeses, a WC, invadem a minha terra, invade Pernambuco. E pessoal, os holandeses, eles conseguiram invadir e conseguiram conquistar Pernambuco. É tanto que os holandeses, eles vão passar 24 anos aqui em Pernambuco. Mas aí é que tá. Durante esses 24 anos, a capitania de Pernambuco, ela foi governada por um alemão radicado holandês, chamado de João Maurício de Nassau. Nassau, ele vai governar Pernambuco, e não só Pernambuco, tá, pessoal? Não custa nada, coloca no caderno. Os holandeses invadem Pernambuco em 1630, mas depois de conquistarem Pernambuco, a WIC, os holandeses, eles conquistam todo o Nordeste, com exceção da Bahia. É tanto que o Nordeste brasileiro, com exceção da Bahia, naquele momento, se tornou uma colônia holandesa, conhecida essa colônia como o Brasil holandês. E Nassau governou o Brasil holandês, não só Pernambuco, mas todo o Nordeste, com exceção da Bahia. Nassau governou Pernambuco, governou o Brasil holandês de 1637 a 1644. E pessoal, durante o seu governo, o João Maurício de Nassau, aquele que foi escolhido pela WIC para governar o Brasil holandês, durante o seu governo, o Nassau ele decretou várias medidas. E dentre essas medidas, coloque no caderno. Nassau ele urbanizou o Porto do Recife. Pessoal, quem conhece Pernambuco, se não conhece, eu te convido, tá? A minha terra, na realidade a nossa terra, né? Ela é linda, tá? Eu sou suspeito a falar, eu sou apaixonado por essa terra, sou apaixonado pela história de Pernambuco, sou apaixonado pela população pernambucana, sou apaixonado por tudo que tem aqui. Seja as qualidades e os defeitos, eu sou um pernambucano completamente apaixonado. Então, se tu não conhece Pernambuco, eu te convido, vem conhecer, tá? Mas enfim, quem conhece Pernambuco sabe que aqui em Pernambuco tem duas cidades que são, inclusive, chamadas aqui na região de cidades irmãs, que são Olinda e Recife. Na época, Recife não existia como cidade. Recife, na época, em 1637, Recife pertencia a Olinda. Recife era o porto de Olinda. Mas Nassau se apaixonou pela geografia de Recife. Diz a história que Nassau ficou apaixonado, ficou encantado com o porto do Recife. E decidiu urbanizar o Porto do Recife. Ou seja, aquilo que era um porto de Olinda se torna uma cidade independente. Cidade essa chamada de Mauristade ou Cidade Maurícia, a cidade do Maurício de Nassau. Que na época, tá pessoal, anotem no caderno por favor, vai ser uma das cidades mais desenvolvidas do mundo. Pessoas do mundo todo vão vir a Recife na época de Nassau para conhecer essa cidade. Era uma cidade que na época era uma das mais belas cidades do mundo, para mim ainda é. Mas principalmente na época, uma das cidades mais belas do mundo. Uma cidade cosmopolita. Até porque o Nassau, coloquem no caderno, ele era apaixonado pelo renascimento cultural. Então o Nassau ele introduziu aqui em Pernambuco
a cultura renascentista, a cultura antropocêntrica. Inclusive construiu palácios. Ele próprio morava em um palácio, chamado de Palácio de Friburgo. Ele construiu um jardim botânico. Enfim, Nassau, ele urbanizou o Porto do Recife. Ele construiu a cidade Maurícia. Mas, além disso, o Nassau, lembrando que os holandeses, eles eram protestantes, Nassau era alemão, mas se radicou holandês. Nassau, ele era protestante. Nassau, ele era calvinista. Mas, pessoal, a população pernambucana, a população brasileira na época, ela era uma população católica. Aliás, até hoje, né, pessoal? O Brasil é um país predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente católico. Então, Nassau, para evitar maiores problemas com a população brasileira, população essa que era católica, Nassau, ele decretou, ele assinou uma lei de tolerância religiosa. Traduzindo, Nassau, ele prometeu que no Brasil holandês, enquanto ele governasse o Brasil holandês, ninguém seria perseguido por motivos de ordem religiosa. Inclusive, é nesse momento, é durante o governo de Nassau, que muitos judeus que eram perseguidos lá na Europa, inclusive em Portugal, lembrando que Portugal pertencia à Espanha, e a Espanha era governada por uma coroa fanaticamente católica. Então muitos judeus que eram perseguidos lá na Europa, inclusive em Portugal, na Espanha, muitos judeus fugiram para Pernambuco, fugiram para Recife, porque aqui existia uma tolerância religiosa. Aqui ninguém era perseguido por motivos de ordem, de religião. Inclusive, a primeira sinagoga das Américas foi construída aqui em Recife, na época do Nassau. Construída numa rua que é bem famosa aqui, chamada de Rua do Bom Jesus. Além disso, o Nassau, ele emprestou dinheiro para que os senhores de engenho eles pudessem investir ainda mais nas suas empresas. Até porque, pessoal, muitos engenhos foram destruídos quando os holandeses atacaram Pernambuco. Então, Nassau emprestou grana para os senhores de engenho. Sendo que aí tem um detalhe. Anotem isso, por favor. Nassau, ele concedeu 10 anos de prazo para o pagamento da dívida. Muitos engenhos foram destruídos, outros desejavam se expandir. Então Nassau emprestou grana para os senhores de engenho, mas Nassau deu um prazo de quitação de 10 anos. Então Nassau chegou aqui ao Brasil em 1637. Então, os senhores de engenho teriam até 1647 para quitar essa dívida. E aí vejam, né? Dessa forma, Nassau está tentando conviver da melhor forma possível com a população local, com os senhores de engenho, com a população brasileira. Não à toa, Nassau foi um excelente administrador, né, pessoal? Uma referência em administração, quando a gente fala em história do Brasil, né? Mas o Nassau, coloquem no caderno, ele também trouxe para o Brasil holandês um grupo de artistas. Artistas esses que representavam o renascimento cultural. Artistas ligados ao humanismo renascentista. Dentre eles, eu gostaria de destacar 2. Anotem. Frans Post e Albert Eckhout. Frans Post e Eckhout tiveram aqui no Brasil, tiveram aqui em Pernambuco, quando o Brasil holandês foi governado pelo Nassau.
Inclusive, tem uma vasta exposição de Franz-Post aqui em Recife, em um museu chamado de Museu de Brenan, que na realidade é lindo, tá, pessoal? É lindo. É um palácio na realidade. É lindo. Então, aqui em Brenan, no Museu de Brenan, existe uma vasta gama de pinturas do Franz-Post. Então, vindo aqui a Recife, não deixem de conhecer Brenan, tá? O Museu de Brenan. Vocês vão se encantar. Tá bom? Beleza? Mas, pessoal, prestem atenção. Em 1644, Nassau, ele decidiu voltar para a Europa. E com o retorno de Nassau, a WIC, ela decidiu cobrar os empréstimos que o Nassau tinha feito aos senhores de engenho. Nassau volta para a Europa, volta para a Holanda em 1644. Então, os senhores de engenho, pelo acordo, ainda tinham 3 anos para quitar a dívida. Mas a WIC, com medo de levar um calote, decidiu antecipar a cobrança dessas dívidas. Em 1644, a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, disse para os senhores de engenho que se eles não pagassem imediatamente as suas dívidas, os seus empréstimos, os engenhos seriam confiscados. E foi aí que os senhores de engenho decidiram se unir para lutar contra a WIC. Os senhores de engenho, se recusando a pagar antecipadamente os empréstimos que eles receberam do Nassau, os senhores de engenho decidiram se unir e decidiram lutar contra a WIC, decidiram lutar contra os holandeses. Essa luta contra os holandeses, essa revolta que explodiu aqui em Pernambuco contra a WIC, é conhecida na história pelo nome de Insurreição Pernambucana. E a Insurreição Pernambucana, ela vai durar 10 anos. Ela começa em 1644 e ela só vai terminar em 1654, que é quando os holandeses, eles saem do Brasil, vão para a América Central, para ser mais específico, sendo expulsos daqui do Brasil, sendo expulsos daqui de Pernambuco, daqui do Nordeste, sendo derrotados pela insurreição pernambucana. Se bem que deixa eu fazer só um comentário, tá, pessoal? Quando a gente estuda o período holandês, a gente percebe que, na realidade, os holandeses eles não foram expulsos daqui, tá? Eles não foram derrotados. Na realidade, eles saíram daqui. Porque a Holanda fez uma negociação com Portugal. Negociação essa chamada de Tratado de Haia. Mas, enfim, não vale a pena a gente perder tempo falando disso agora. A título de prova de vestibular, os holandeses foram expulsos, foram derrotados. Percebam que a história do Brasil tem muito disso, né? Essa necessidade de se autoafirmar, né? De criar heróis, de forjar vitórias. Mas, enfim. O fato é que os holandeses, em 1654, oficialmente falando, foram expulsos de Pernambuco, foram expulsos do Nordeste e foram para a América Central. Foram para as Antilhas. Sendo que, meu filho, preste atenção, os holandeses passaram 24 anos aqui. E é óbvio que durante esse período, os holandeses aprenderam com a gente a produzir o açúcar. Mas a gente não aprendeu. Os senhores de engenho de Pernambuco, os senhores de engenho do Brasil, eles não aprenderam com os holandeses como se refinava o açúcar. Como deixava o açúcar fininho, como deixava o açúcar branquinho. Os holandeses aprenderam a produzir,
o açúcar com a gente, mas a gente não aprendeu a refinar. Então os holandeses foram para as Antilhas, foram para a América Central. Lá nas Antilhas, os holandeses começaram a produzir o açúcar, sendo que aí tem uma diferença. O açúcar holandês era um açúcar refinado. O açúcar brasileiro, vendido agora pelos comerciantes portugueses, o açúcar brasileiro era um açúcar mascavo, um açúcar grosso, um açúcar escuro. E, pessoal, na época, o mercado consumidor europeu dava preferência ao açúcar refinado, ao açúcar industrializado, ao açúcar branco. Logo, os holandeses tomaram boa parte do nosso mercado consumidor de açúcar. Lá na Europa, as pessoas preferiam comprar o açúcar refinado dos holandeses do que comprar o açúcar mascavo dos portugueses. Traduzindo, os senhores de engenho, não tendo como concorrer com os holandeses, eles vão perder mercado consumidor, logo os senhores de engenho vão exportar menos açúcar. A produção açucareira aqui no Brasil, com a expulsão dos holandeses, a produção açucareira aqui no Brasil entra em crise. Os senhores de engenho eles vão exportar menos. Mas, pessoal, um engenho é uma empresa. Quando uma empresa entra em crise, o que é que se faz? O que é que o empresário, o que é que o dono da empresa faz? Reduz custo. Os senhores de engenho vão fazer isso. E para reduzir custo, os senhores de engenho eles vão demitir funcionários. Lembram que eu disse para vocês que dentro dos engenhos existiam escravos, mas existiam trabalhadores livres? E esses trabalhadores livres eram trabalhadores assalariados? Pois bem, como os senhores de engenho estão faturando menos, eles vão reduzir custo, demitindo parte dos seus empregados, parte dos seus trabalhadores livres, dos seus trabalhadores assalariados. E esses empregados sendo demitidos, obviamente eles terão que buscar uma nova fonte de renda. E essa nova fonte de renda a gente chama de bandeirantismo. Os empregados que foram demitidos pelos senhores de engenho, esses empregados vão se tornar bandeirantes. E aí coloquem no caderno, por favor, que aqui no Brasil existiam 4 tipos de bandeirantes. Então coloquem no caderno, por favor, como primeiro tipo de bandeirante, o bandeirante de pré-ação. Pessoal, bandeirante de pré-ação ou bandeirante de apresamento é a mesma coisa, tá? Enquanto vocês copiam, vou repetir mais uma vez. Os senhores de engenho, concorrendo, disputando o mercado consumidor europeu com os holandeses, os senhores de engenho acabaram ficando na desvantagem, porque o açúcar produzido aqui no Brasil era mascavo, o mercado consumidor europeu dava preferência ao açúcar refinado. Então a produção de açúcar aqui no Brasil, por conta dessa concorrência com os holandeses, a produção de açúcar aqui no Brasil entrou em crise, muitos empregados foram demitidos, e esses empregados tiveram que buscar uma nova fonte de renda, se tornando bandeirantes. E aqui no Brasil existiam 4 tipos de bandeirantes. O primeiro tipo, o bandeirante de pré-ação ou apresamento. O bandeirante de pré-ação eram aqueles indivíduos que invadiam o interior do Brasil, capturavam índios e vendiam os índios como escravos para os senhores de engenho. Pessoal,
a preferência do senhor de engenho era pelo escravo africano. Mas o escravo africano, até pela distância, né, pessoal? Até pelo frete, né? O escravo africano, ele era bem mais caro do que o escravo indígena. Então, nesse momento de crise, como os senhores de engenho tinham que reduzir custo, nesse momento específico, eles vão dar preferência ao escravo indígena. Então, os bandeirantes de pré-ação eram aqueles que invadiam o interior do Brasil, capturavam índios e vendiam esses índios como escravos para os senhores de engenho. O segundo tipo de bandeirante, a gente chama de bandeirante de sertanismo de contrato. E os bandeirantes de sertanismo de contrato eram aqueles bandeirantes que eram contratados, daí o nome sertanismo de contrato, porque esses bandeirantes eles eram contratados pelos senhores de engenho para que eles, os bandeirantes, destruíssem quilombos ou tribos inimigas. Pessoal, os quilombos, assim como algumas tribos, constantemente atacavam os engenhos, tá? Então, alguns engenhos se sentiam ameaçados por quilombos, principalmente pelo quilombo dos Palmares e por algumas tribos hostis, inimigas. Então, os bandeirantes de sertanismo de contrato eram aqueles que recebiam um pagamento para irem até a região de difícil acesso, que era onde estavam localizados os quilombos, para que eles, os bandeirantes de sertanismo de contrato, obviamente destruíssem aquelas comunidades quilombolas ou então comunidades indígenas. E, pessoal, tem um bandeirante de sertanismo de contrato que é muito famoso na história do Brasil, exatamente por ter conseguido destruir o quilombo dos Palmares, aquele que foi o maior quilombo, o quilombo mais famoso da nossa história. E esse bandeirante de sertanismo de contrato que conseguiu destruir o quilombo dos Palmares foi um bandeirante chamado de Domingos Jorge Velho. Então anotem o nome desse cara, tá? Domingos Jorge Velho, o bandeirante que destruiu o quilombo dos Palmares. O terceiro tipo de bandeirante a gente chama de bandeirante de prospecção. E o bandeirante de prospecção é aquele que vai até o interior em busca de metais preciosos. Os bandeirantes de apresamento vão para o interior do Brasil para capturar índios, para vender índios como escravos. Os bandeirantes de sertanismo de contrato vão para o interior do Brasil, para regiões de difícil acesso, para destruir quilombos, para destruir tribos inimigas. Mas os bandeirantes de prospecção são aqueles que vão para o interior do nosso país, inclusive desrespeitando completamente o Tratado de Tordesilhas, em busca de metais preciosos. E foi um desses bandeirantes, chamado de Antônio Rodrigues Arzão, que encontrou as primeiras minas de ouro do nosso país. O Antônio Rodrigues Arzão, ele encontrou as primeiras minas de ouro lá em Minas Gerais, que na época fazia parte da capitania de São Vicente. Então, no interior de São Vicente, lá em Minas Gerais, no ano de 1693, portanto ainda no século XVII, no finalzinho do século XVII, Antônio Rodrigues Arzão, esse bandeirante de prospecção, ele encontra ouro em Minas Gerais. E é exatamente esse fato, é essa descoberta de minas de ouro, lá em Minas Gerais, lá no interior de São Vicente, é exatamente esse fato que marca o início da mineração aqui no Brasil. Mas a gente não fala sobre a mineração ainda, porque eu disse para vocês que existiam 4 tipos de bandeirantes.
Qual o primeiro? Bandeirante de apresamento. Qual o segundo tipo? Sertanismo de contrato. Terceiro tipo de bandeirante? Bandeirante de prospecção. O quarto tipo de bandeirante a gente chama de bandeirante de monção. Bandeirante de monção ou tropeiro. Mesma coisa. E esses bandeirantes de monção, eles eram comerciantes. E esses comerciantes, coloquem no caderno, eles surgiram como consequência da mineração. Portanto, o bandeirantismo de monção foi uma consequência do bandeirantismo de prospecção. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, o ouro ele foi encontrado no interior do Brasil. Para ser mais específico, coloquem no caderno. A região mineradora é o que hoje a gente chama de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás. Ou seja, o ouro ele foi encontrado no interior do Brasil. E os mineradores, obviamente, eles necessitavam de produtos de subsistência. Eles precisavam de roupa, eles precisavam de comida, eles precisavam de meio de transporte, até para carregar o ouro. Eles precisavam de escravos. Então, os bandeirantes de monção são esses comerciantes. Os bandeirantes de monção, eles vinham ao litoral, pegavam escravos, pegavam cabeças de gado, pegavam roupa, pegavam alimentos, iam para o interior e vendiam esses produtos para os mineradores. Ou seja, os bandeirantes de monção, eles eram comerciantes. E, por sinal, não custa nada, coloca no caderno. Para chegar no interior do Brasil de forma mais rápida, até porque para comerciante tempo é dinheiro, né, pessoal? Se eu consigo ir para o interior e voltar para o litoral de forma mais rápida, eu vou vender mais produtos. Então, para que esses bandeirantes pudessem chegar mais rápido no interior do Brasil, esses bandeirantes usavam muitas vezes vias fluviais, usavam rios. Inclusive, o rio mais utilizado pelos bandeirantes foi o rio Tietê. Rio esse que, infelizmente, está precisando urgentemente de um saneamento, né, pessoal? A cidade de São Paulo é uma cidade que eu adoro, uma cidade linda. Mas quando eu olho para o Tietê, eu só lembro da nossa história. Eu imagino bandeirantes usando aquele rio para irem em direção ao interior, para irem para Minas Gerais, por exemplo. E quando eu olho para o rio Tietê, dá uma tristeza, né? Porque hoje o rio Tietê se tornou um depósito de dejetos, né, pessoal? Então eu espero que esse rio seja revitalizado. Porque além de lindo, esse rio ele é de extrema importância para a nossa história. Beleza? Então vejam, graças ao bandeirantismo de prospecção, se teve início aqui no Brasil uma nova atividade econômica que a gente chama de mineração. Lembrando que a mineração ela vai acontecer em Minas Gerais, em Mato Grosso e em Goiás. E aí coloquem no caderno, por favor, que aqui no Brasil, na época, existiam duas formas de se extrair o ouro. Existia aqui no Brasil, no período colonial, duas formas de prospecção de ouro. E a primeira forma, a gente chama de garimpagem. E o ouro garimpado era o ouro que era extraído pelo próprio minerador. Ou seja, o ouro garimpado, que a gente pode chamar também de ouro faiscado, garimpagem ou faiscagem é a mesma coisa.
O ouro garimpado é aquele que é extraído pelo homem livre, pelo próprio bandeirante. A segunda forma de prospecção, a segunda forma de extração de ouro, que era a mais comum, tá? Essa era a extração que predominava aqui no Brasil. A gente chama de lavragem. E o ouro lavrado era aquele que era extraído por escravos. Escravos esses que os mineradores compravam dos bandeirantes de Monção. Então, o ouro extraído pelo próprio minerador, a gente diz que esse ouro é garimpado. O ouro extraído por escravos, a gente diz que esse ouro é lavrado. E lembrem que a lavragem era a forma mais comum de se extrair ouro aqui no Brasil. Logo, a mão de obra predominante na mineração, assim como a mão de obra predominante na produção açucareira, era a mão de obra escrava. Pessoal, depois que os mineradores extraíam o ouro, esses mineradores levavam o ouro para as casas de fundição. Lá nas casas de fundição, esse ouro ele era derretido, ele era fundido, ele era derretido. As casas de fundição retiravam 20% daquele ouro. Se você levou 10 quilos, você vai receber 8. 20% as casas de fundição retiram para mandarem para Portugal. Portanto, a quinta parte do ouro tinha que ser enviada para Portugal. Esse imposto pago com a quinta parte do ouro, com 20% do ouro, esse imposto a gente chama de quinto. Então, as casas de fundição, elas cobravam o quinto. Todo minerador, depois de extrair o ouro, tinha que levar esse ouro imediatamente para as casas de fundição, para que as casas de fundição retirassem o quinto, 20% daquele ouro. Mas, além do quinto, os mineradores pagavam um outro imposto, chamado de captação. E a captação, coloquem no caderno, era um imposto pago por cabeça de escravos. Portanto, quanto mais escravos o minerador tivesse, mais captação ele pagaria. Pessoal, por cada escravo, o minerador pagava 17 gramas de ouro. Até porque a lógica é a seguinte, né, pessoal? Se eu tenho mais escravos, eu vou extrair mais ouro. Então, quanto mais escravos eu tenho, mais ouro eu vou extrair, mas mais impostos eu vou pagar também. É a captação. E como último imposto que os mineradores pagavam, coloquem no caderno, a finta. O primeiro imposto, o quinto, o segundo, a captação, o terceiro, a finta. E a finta, coloquem no caderno, era um imposto anual. Ou seja, a finta ela era paga uma única vez ao ano. E a finta era no valor de 30 arrobas de ouro. Pessoal, uma arroba equivale a mais ou menos 15 quilos. Portanto, 30 arrobas de ouro são 450 quilos de ouro. Anualmente, os mineradores tinham que mandar para Portugal 30 arrobas de ouro, 450 quilos de ouro. E o minerador que não pagasse a finta seria punido com a derrama. A derrama era a punição. E a derrama nada mais era do que o confisco dos bens desse minerador. O minerador que não pagasse a finta, ele teria os seus bens confiscados por militares. Militares a serviço de Portugal. Esses militares, inclusive, eles eram chamados de dragões da intendência. Os dragões da intendência eram militares que, a serviço de Portugal, confiscavam, se necessário fosse,
os bens dos mineradores. Mas, pessoal, preste atenção. O minerador que pagava os impostos corretamente, o minerador que pagava o quinto, o minerador que pagava a captação, o minerador que pagava a finta, no final das contas, depois de pagar todos os impostos, o minerador ficava com apenas 15% do ouro que ele extraía. Pessoal, vejam que coisa absurda, né? Vejam que coisa absurda. 85% do ouro que os mineradores extraíam, eles tinham que entregar a Portugal na forma de impostos. Vejam que essa alta carga tributária que existe no nosso país, ela não foi criada há pouco tempo, né, pessoal? Vejam que ela existe há muito tempo. Essa alta carga tributária é um dos vários legados deixados pela colonização portuguesa. E aí vejam como os mineradores, se eles pagassem todos os impostos, os mineradores só ficariam com 15% do ouro. Obviamente, alguns mineradores, eles tentavam sonegar impostos. E para sonegar impostos, muitos mineradores pagavam propina, e aí vejam, né, pessoal? Corrupção, né? Então, a corrupção, a alta taxação, o machismo, o preconceito, seja ele preconceito de gênero, seja ele preconceito racial. Enfim, percebam que essas coisas existem no nosso país há muito tempo, né? E aquilo que eu falei para vocês, está na hora de nós adotarmos uma nova consciência. Tá bom, vamos deixar a educação colonial no passado. Vamos adotar uma nova educação, uma educação mais inclusiva, uma educação mais democrática, uma educação mais plural. Vamos tentar se tornar pessoas mais tolerantes, pessoas mais amáveis. Chega de tanto preconceito, chega de tanta intolerância, chega de tanta roubalheira, chega de tanta corrupção. Mas enfim, percebam, os problemas que existem no Brasil, a maior parte deles, não são problemas novos. Eles não surgiram agora. Sendo que, obviamente, esses problemas, eles foram sendo repassados de geração em geração, não foram solucionados e até hoje se mantêm vivos no nosso país. Então, os mineradores, para não pagarem todos os impostos, eles sonegavam, pagando propina a padres jesuítas. Os padres, em troca de propina, eles escondiam o ouro dos mineradores dentro da imagem de santos. Todo mundo sabe que a Igreja Católica, ela adora imagens. Imagens de santos, imagens de Cristo, imagens da Virgem Maria. Então, os padres jesuítas, pessoal, eu estou falando dos padres jesuítas da época da mineração, tá? Então, por favor, cuidado, para ninguém deturpar e achar que eu estou falando mal dos padres jesuítas de hoje, por favor. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Eu estou falando do Brasil do século 17 e 18. Então, não estou chamando nenhum padre de corrupto, não, tá? Então, por favor, cuidado, tá? Minha intenção aqui é apenas orientar vocês para uma prova de vestibular e, dentro das minhas possibilidades, conscientizar um pouquinho vocês. Mas eu não estou aqui para agredir nem ofender ninguém, nem acusar alguém de qualquer coisa que seja. Então, cuidado, tá? Beleza? Mas o fato é que, na época, muitos padres jesuítas, em troca de propina, eles escondiam dentro da imagem de santos católicos o ouro dos mineradores, para que os fiscais, obviamente, não encontrassem aquele ouro
e os mineradores não precisassem pagar os impostos. Esses santos que eram utilizados para esconder o ouro, eles são conhecidos na história do nosso país como os santinhos do pau oco. Inclusive, a gente acaba dizendo, né, até no nosso dia a dia, que santo do pau oco é aquela pessoa dissimulada, né, que se mostra uma coisa, mas é outra, né, aquela pessoa sonsa. Então, dentro da imagem desses santos, imagens essas que eram obviamente ocas, os padres escondiam em troca de propina o ouro dos mineradores. Mas, meu povo, coloca no caderno, por favor, que no ano de 1770, as minas de ouro aqui no Brasil, elas começaram a se esgotar. A mineração, na segunda metade do século XVIII, portanto, vejam, menos de 100 anos, né, pessoal? A mineração teve início em 1693, eu estou em 1770, então menos de 100 anos. As minas de ouro aqui no Brasil, elas começaram a secar. A extração de ouro entrou em crise. Isso porque o ouro encontrado aqui no Brasil, no período colonial, esse ouro era um ouro de aluvião. E o ouro de aluvião, coloquem no caderno, é o ouro de superfície. Você não precisa escavar muito para encontrar esse ouro. Inclusive, o ouro de aluvião, boa parte dele fica no leito dos rios. Então, se o ouro é de superfície, fica mais fácil de você extrair esse ouro. Então, rapidamente, as nossas minas elas se esgotaram. Rapidamente, as nossas minas elas secaram. E, pessoal, a crise da mineração trouxe algumas consequências para o Brasil. Por exemplo, o arroxo tributário. Se os impostos já eram altos, esses impostos aumentaram ainda mais. A coroa portuguesa, na figura de um cara chamado de Marquês de Pombal, aumentou os impostos. Percebendo que o ouro no Brasil estava acabando, a coroa portuguesa aumenta os impostos, o Marquês de Pombal aumenta os impostos. Por exemplo, a finta passou a ser de 100 arrobas em vez de 30. Porque percebendo que o ouro estava acabando aqui no Brasil, a coroa portuguesa aumenta os impostos para tentar levar para Portugal o restinho de ouro que ainda existia no nosso país. Segunda consequência da crise da mineração, a transferência da nossa capital. A capital do Brasil, até então, era a cidade de Salvador. Essa capital, obviamente por determinação do Marquês de Pombal, daquele que governava Portugal na época, a nossa capital ela foi transferida para o Rio de Janeiro. E a capital foi transferida para o Rio de Janeiro para que o governador-geral ele ficasse mais próximo dos mineradores. Ou seja, o que o Marquês de Pombal queria era que o governador-geral fiscalizasse de perto a atividade mineradora, para tentar inibir, para tentar reduzir a sonegação fiscal. Próxima consequência da crise mineradora, a expulsão dos jesuítas. Expulsão essa que também foi decretada pelo Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas por dois motivos. Primeiro, porque ele suspeitava que os jesuítas recebiam propina dos mineradores para esconder ouro. Então, o primeiro motivo da expulsão dos jesuítas foi um motivo econômico. Propina para a sonegação fiscal. O segundo motivo é porque o Marquês de Pombal, coloque no caderno, ele era um déspota esclarecido. Ou seja, o Marquês de Pombal, ele se deixou influenciar pelas ideias iluministas. E para o iluminismo, a educação ela tem que ser laica. Ou seja, a educação, a escola, não deve ser religiosa.
A educação deve ser laica, deve ser desvinculada da igreja. E, pessoal, até então, todas as escolas que existiam no Brasil eram escolas jesuítas. Ou seja, a nossa educação ela era uma educação católica, uma educação religiosa. O Marquês de Pombal ele quis laicizar a nossa educação. Sendo que aí tem um detalhe. Coloquem no caderno que a expulsão dos jesuítas provocou uma crise absurda na educação brasileira. Porque, volto a dizer, até então os jesuítas eles eram padres, mas eles também eram professores. As escolas eram escolas jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, o Brasil ficou sem professor. Não tinha professor no Brasil que não fosse sacerdote. E, pessoal, os que existiam, obviamente, eram pouquíssimos. Logo, a expulsão dos jesuítas contribuiu para o aumento da taxa de analfabetismo no nosso país. Problema esse que até hoje se mantém, né, pessoal? A gente sabe que a população brasileira até hoje, infelizmente, é analfabeta. Sendo que hoje o analfabetismo não é mais o analfabetismo de carteirinha. Hoje a população brasileira até que sabe ler, até que sabe escrever. Mas o tipo de analfabetismo que existe hoje no Brasil é o que a gente chama de analfabetismo funcional. E, pessoal, os brasileiros eles são analfabetos funcionais devido à precariedade da nossa educação pública. Então é inconcebível a gente imaginar um governo retirando o investimento da educação pública. Ao contrário, o governo precisa investir mais na educação pública, para que as pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam, possam se educar, possam ter perspectiva de crescimento no futuro. Mas, enfim, a expulsão dos jesuítas provoca uma crise educacional no Brasil, devido à falta de professores, o índice de analfabetismo sobe assustadoramente. E como última consequência da crise mineradora, coloquem no caderno o surgimento da classe média brasileira. Pessoal, até então, a sociedade brasileira ela era bipolar. De um lado, os empresários, senhores de engenho, mineradores. Do outro lado, empregados, escravos, empregados livres. Mas entendam, esses empregados, eles eram empregados braçais. Tanto o escravo quanto o homem livre, ele era um empregado braçal. Pessoal, quando a gente fala de classe média, que por sinal a gente usa esse termo de forma equivocada, tá? A gente diz no nosso dia a dia que a classe média é aquela que nem é rica nem é pobre. Mas, pessoal, cientificamente falando, para a história, a classe média, ela não é medida pelo poder aquisitivo, ela não é classificada pelo poder aquisitivo. A classe média é toda aquela que tem formação intelectual. É toda profissão que pode te deixar rico ou não, mas profissão essa que tu só exerce porque tu tivesse uma formação acadêmica, uma formação intelectual. Por exemplo, professores fazem parte da classe média. Arquitetos, classe média. Médicos, classe média. Engenheiros, classe média. Juízes, classe média. Entendem? Porque todas essas profissões, elas exigem uma formação acadêmica, uma formação intelectual. Então prestem atenção. Quando os mineradores perceberam que as minas de ouro estavam se esgotando e que Portugal, aumentando os impostos, queria levar o restinho de ouro que existia no Brasil para a Europa, os mineradores, boa parte dos mineradores, decidiu usar o que eles haviam acumulado em ouro para investir no futuro dos filhos. Como as minas estavam secando e Portugal estava querendo levar o restinho de ouro que tinha aqui para a Europa, aumentando os impostos, os mineradores eles acabaram percebendo
que no futuro próximo eles ficariam sem nada. Então os mineradores decidiram pegar o que eles haviam acumulado em grana, em ouro, e decidiram investir no futuro dos filhos, até para que esses filhos pudessem garantir o sustento da família no futuro. Para ser mais objetivo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, percebendo que as minas estavam secando e que Portugal estava aumentando os impostos, muitos mineradores mandaram os seus filhos para a Europa, para que esses filhos fizessem um intercâmbio na Europa. Pessoal, no Brasil, na época, não existia universidade, ou seja, não existia ensino superior no Brasil na época. Você não teria, no Brasil, uma formação acadêmica. Então, muitos mineradores decidiram investir no futuro dos seus filhos, mandando esses meninos para a Europa. Lá na Europa, os filhos dos mineradores vão se formar em medicina, em direito, em licenciatura. E depois de se formarem, obviamente, eles retornam para o Brasil. Mas aí vejam, eles retornam para o Brasil para exercerem uma atividade intelectualizada. Esses filhos desses mineradores voltam para o Brasil para compor uma classe média. Então agora a sociedade brasileira seria formada por senhores de engenho, por mineradores, por empregados braçais e pela classe média, que a gente pode chamar também de profissionais liberais. Mas aí tem um detalhezinho. Pessoal, eu estou falando do século XVIII, concordam? 1770, é século XVIII. Os mineradores estavam mandando seus filhos para a Europa, para que esses meninos se formassem na Europa. Mas lá na Europa, no século XVIII, estava acontecendo um movimento intelectual, principalmente dentro das universidades, dentro das academias. Lá na Europa estava acontecendo na época um movimento filosófico, um movimento intelectual, chamado de Iluminismo. E o Iluminismo, ele defende, a grosso modo, até porque a gente vai falar de forma mais detalhada de Iluminismo no nosso módulo de Moderna, mas o Iluminismo, a grosso modo, defende a liberdade. E, pessoal, quando a classe média ela retorna para o Brasil, ela traz para o Brasil a ideologia iluminista, a ideologia liberal. E aí eu pergunto para vocês, o que é a liberdade para uma colônia? A liberdade para uma colônia é o fim do pacto colonial, ou seja, é a sua independência. Então, para a gente ir finalizando a nossa aula por hoje, coloque no caderno que quando a classe média ela retorna para o Brasil, aqui no Brasil a classe média ela começa a fundar lojas maçônicas. E nas reuniões da maçonaria, a classe média volta para o Brasil, chega aqui no Brasil, começa a fundar, começa a criar lojas maçônicas. E dentro dessas lojas maçônicas, nas reuniões da maçonaria, a classe média, ela começa a difundir, ela começa a explicar para a população brasileira o que é o iluminismo, o que é o fim do pacto colonial. A classe média começa a incentivar a população brasileira a lutar pela independência do nosso país. E, pessoal, a partir do momento que a população brasileira ela é incentivada pela classe média e a população brasileira decide proclamar a independência do Brasil, obviamente aqui no nosso país vão explodir diversas revoltas contra Portugal. E essas revoltas, elas marcam a crise do sistema colonial. E para a gente finalizar nossa aula por hoje, vamos embora responder as nossas questões. Por favor, todo mundo na página 5. A primeira questão diz o seguinte: o primeiro passo no sentido de viabilizar a empresa açucareira
e, portanto, a colonização do Brasil foi a adoção do sistema de capitanias hereditárias já utilizado por Portugal nas ilhas do Atlântico. Tratava-se da adoção de largas faixas de terra aos capitães donatários, regulamentada pelas cartas de doação e foral. Sobre a adoção das capitanias hereditárias, afirma-se que representou, letra A, uma tentativa bem-sucedida da coroa portuguesa em administrar sua colônia da América. Pessoal, tá falso, até porque a gente sabe que das 15 capitanias, somente 2 foram colonizadas, Pernambuco e São Vicente. A letra B diz: uma alternativa adotada pelo governo português que originou a grande propriedade no Brasil. Perfeito, né, pessoal? Pelo foral, como diz o texto, pelo foral, a gente sabe que foram estabelecidos os direitos e os deveres de cada donatário. E um dos direitos que o donatário tinha era de doar 6 Marias. Lembrem que 6 Marias é uma grande propriedade de terra, é um latifúndio. Latifúndio esse que era doado pelos donatários e que vai dar origem aos engenhos de açúcar. É por isso que a gente diz que a partir daquele momento, a partir do sistema de capitanias hereditárias, o Brasil se tornaria um país de alta concentração fundiária, de alta concentração de terra. Problema esse que até hoje perdura-se, né, pessoal? A segunda questão diz o seguinte: observe a obra O Jantar de Debré. A sociedade patriarcal brasileira, retratada na imagem, pessoal, percebam que a imagem é uma imagem tipicamente aristocrática, né? Nela a gente vê um senhor de engenho, a sua esposa, a gente vê os escravos domésticos, né? Todos muito bem vestidos. E como o próprio comando da questão diz, essa sociedade, lembrem, ela é patriarcal. Logo, essa sociedade ela é controlada pelo senhor de engenho, pelo pai, pelo chefe. Então, o senhor de engenho, além de ter o controle sobre as terras, sobre o engenho, ele tinha total controle sobre a própria família, sobre as pessoas que estavam ao seu redor. Então, sobre a sociedade patriarcal brasileira, retratada na imagem, a gente aponta as seguintes características. Letra A, mobilidade social, falso. Na sociedade açucareira não existia mobilidade. Um senhor de engenho jamais se tornaria um escravo e um escravo jamais se tornaria um senhor de engenho. Lembrem que a gente fala de mobilidade social quando a gente fala de sociedade pecuarista, tá? Essa sociedade é uma herança cultural portuguesa e muçulmana. Portuguesa tudo bem, muçulmana não. Letra C, o controle dos grandes fazendeiros. Pessoal, fazendeiro é pecuária. Açúcar é senhor de engenho, tá bom? Lembrem que essa imagem ela não pode ser uma imagem de um fazendeiro, porque na pecuária a mão de obra predominante era a mão de obra livre. E nessa imagem a gente não vê trabalhadores livres, a gente vê negros, a gente vê escravos. A letra D diz: a imagem ela representa a extensão do poder do senhor de engenho. Poder esse que não ficava restrito à sua propriedade e empregados, mas também sobre sua família e sobre a região ao redor das suas terras. Perfeito. Todos aqueles que viviam ao redor do engenho acabavam se submetendo ao poder, aos desmandos desse senhor de engenho. Então, resposta letra D. A terceira questão, ela diz: a história do Brasil colonial apresenta o movimento de entradas e bandeiras. Pessoal, lembrem que as entradas eram expedições oficiais. Ou seja, as entradas eram um grupo de portugueses que vinha para o Brasil a mando do rei. E, consequentemente, essas entradas
Vindo para o Brasil a mando do rei, essas entradas elas eram financiadas com A terceira questão diz o seguinte: a história do Brasil colonial apresenta um movimento de entradas, bandeiras e monções. Pessoal, a primeira coisa, tu tem que lembrar que as entradas são expedições oficiais. Ou seja, as entradas nada mais eram do que um grupo de portugueses que eram mandados para o Brasil pelo rei de Portugal. E se esses caras eram enviados pelo rei de Portugal, consequentemente uma entrada era uma expedição financiada pela própria coroa. E a função das entradas era a busca por metais preciosos. Já as bandeiras eram expedições particulares. Traduzindo, as bandeiras elas surgiram aqui dentro do próprio Brasil e as bandeiras elas eram constituídas por pessoas que estavam passando por necessidade aqui no Brasil, pessoas essas que se uniam e iam para o interior do nosso país em busca de uma nova fonte de renda. E dentre essas bandeiras, a gente destaca as bandeiras de preação, que eram aqueles colonos que iam para o interior do Brasil em busca de índios, para capturar esses índios e vender esses índios como escravos. A gente destaca as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram indivíduos que se armavam e se colocavam à disposição de um senhor de engenho para destruir quilombos, para destruir tribos inimigas. E lembrem que dentre os bandeirantes de sertanismo de contrato, aquele que mais se destacou foi o Domingos Jorge Velho, o bandeirante que conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares. O terceiro tipo de bandeira é a bandeira de prospecção. Bandeira essa formada por pessoas que, por passarem necessidade aqui no Brasil, elas vão para o interior em busca de metais preciosos. E o quarto tipo de bandeira, as bandeiras de monções, que são bandeiras comerciais. As bandeiras de monções, elas vinham até o litoral, elas se abasteciam com mercadorias, como escravos, como animais, e revendiam esses produtos, essas mercadorias, para os mineradores. Então, a história do Brasil colonial apresenta o movimento de entradas e bandeiras como um importante fator para o processo de ocupação das áreas do interior da colônia, uma vez que a ocupação originária da atividade canavieira se limitava, naqueles tempos, aos espaços próximos ao litoral. Atente ao que se diz a seguir. Primeiro parênteses. Enquanto que as bandeiras eram financiadas pela coroa, pessoal, quem era financiado pela coroa não eram as bandeiras. As bandeiras eram expedições locais, eram expedições particulares. Quem era financiado pela coroa eram as entradas, que vinham de Portugal. Os bandeirantes foram importantes personagens da destruição dos quilombos, pois uma das modalidades de bandeirantismo foi de sertanismo de contrato, perfeito, Domingos Jorge Velho. Item 3. As monções eram expedições fluviais que adentravam o interior da colônia e foram muito importantes na colonização dessa região, partindo do rio Tietê, que nasce em São Paulo, perfeito. As monções eram bandeiras comerciais e, normalmente, as monções, para chegarem rapidamente à região mineradora, lembrando que a região mineradora ela era formada por Minas, por Goiás e pelo Mato Grosso. Então, para ter acesso rápido a essas regiões, Minas, Goiás e Mato Grosso, os bandeirantes de monções eles utilizavam como rota as rotas fluviais, os principais rios, dentre eles o rio Tietê. Quarto parênteses, as bandeiras, expedições oficiais de apresamento, expedição oficial não, expedição particular. Expedição oficial é entrada,
E as entradas elas vão em busca de metais preciosos. Portanto, resposta letra B de bola. Quarta questão. Em meados do século, o negócio dos metais não ocuparia senão o terço ou bem menos da população. O grosso dessa gente compõe-se de mercadores, de tenda aberta, oficiais, dos mais variados ofícios, boticários, prestamistas, estalajadeiros, taberneiros, advogados, médicos, cirurgiões, burocratas, clérigos, tropeiros, soldados de milícia, sem falar nos escravos, cujo total, segundo os documentos da época, ascendia a mais de 100 mil. A necessidade de abastecer-se a toda essa gente provocava a formação de grandes currais. A própria lavoura ganhava alento novo. Percebam que o texto está dizendo o seguinte: depois que a mineração ela teve início, todas as atividades econômicas acabaram se interligando com a mineração. Prestamistas, taberneiros, a própria lavoura, a própria agricultura, ela ganhava um novo alento, ou seja, ela ganhava um novo mercado consumidor. Mercado esse formado por mineradores. Então, de acordo com o texto, é correto concluir que a extração de metais preciosos, letra A, impediu o domínio do governo metropolitano nas áreas de extração. Falso, até porque os mineradores eles tinham que pagar impostos à metrópole portuguesa. Dentre esses impostos, o quinto. Letra B, bloqueou a possibilidade de ascensão social. Também está falso. Pessoal, na mineração, os escravos eles poderiam conseguir a alforria de forma mais fácil. E conseguindo comprar a alforria, esses escravos eles poderiam se tornar mineradores, desde que, obviamente, eles encontrassem uma mina de ouro ou tivessem poder aquisitivo suficiente para receber uma lavra de ouro, tá? Letra C. A mineração provocou um processo de urbanização e articulou a economia colonial em torno da mineração. Perfeito. A mineração fez com que surgissem várias cidades, principalmente ali em Minas Gerais, né, como Sabará, como Mariana, como São João del Rei. E articulou a economia colonial em torno da mineração. Perfeito, até porque o próprio texto diz isso. Quinta e última questão. As invasões holandesas ocorreram no século XVII e foram o maior conflito militar da colônia. Embora concentradas no Nordeste, lembrem que os holandeses invadiram a Bahia e depois Pernambuco, elas não se resumiram a um simples episódio regional. Ao contrário, fizeram parte do quadro das relações internacionais entre países europeus. Lembrando que os holandeses invadiram o Brasil por conta de um embargo espanhol. Então, as invasões holandesas ao Brasil estão relacionadas a problemas internacionais, revelando a dimensão da luta pelo controle do açúcar e das fontes de suprimento de escravos. Tendo em vista o quadro histórico descrito acima, considere o seguinte: item 1. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais teve como alvo principal a ocupação das zonas de produção açucareira na América Portuguesa. Perfeito. Principalmente Pernambuco. Calabar tornou-se colaborador das forças invasoras. Perfeito, né? Calabar é aquele personagem que os portugueses consideram traidor, porque eles passaram a lutar ao lado dos holandeses. Isso até ser preso e executado. Perfeito. Durante o governo de Maurício de Nassau, ocorreu a vinda de artistas, naturalistas e letrados para Pernambuco, e o Recife conheceu vários melhoramentos urbanos. Perfeito. Lembrem que o Nassau ele trouxe para Pernambuco pintores como Franz Post, como Albert Ecaute. Recife, inclusive, se tornou a cidade Maurícia. Então,
houve em Recife, que até então era só um porto de Olinda, melhoramentos urbanos. Então, item 3 está perfeito. Os holandeses defendiam o trabalho livre. Está falso. Item 5. A reconquista do território de Pernambuco ocorreu porque os brasileiros uniram os brancos, os negros, os escravos e os índios em prol de Portugal. Em prol de Portugal, não. Essa união de raça, ela se deu por motivos de ordem particular. Os brancos não queriam pagar as dívidas junto à Companhia das Índias Ocidentais. Os negros, eles lutaram ao lado dos brancos, acreditando que assim seriam livres. E os índios se uniram aos brancos, acreditando que assim não seriam escravizados. Então, resposta da quinta questão, letra C. Item 1 verdadeiro, item 2 verdadeiro, item 3 verdadeiro. Item 4 e item 5 estão falsos. Beleza? Então, como assunto da próxima aula, por favor, coloquem no caderno a crise do sistema colonial. Um beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.